Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o 43º exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que teve uma questão muito controversa na prova de direito trabalhista, tá? Uma ação que é muito incomum, uma ação que é uma construção jurisprudencial, não tem lei sobre essa ação e, no entanto, ela existe, ela é usada nos tribunais brasileiros, mas é muito rara em matéria trabalhista, né? E aí o pessoal está reclamando muito disso. Vamos entender o que aconteceu aqui, que eu vou analisar várias coisas nesse vídeo aqui, tá? A primeira coisa que eu vou analisar vai ser a questão em si. Eu já trouxe minhas luvas aqui, ó, estou usando, vou mexer com direito trabalhista. Direito trabalhista requer luvas, você sabe, né? Porque é nojento essa coisa. Direito trabalhista é a coisa mais nojenta que existe, não tem nada de jus natural, é um absurdo completo em termos de direito natural, não tem nada adequado nisso daqui, é uma porqueira completa. E eu tenho que confessar para vocês que eu acho que o pessoal que escolheu o direito trabalhista para fazer a nota, para fazer a prova da OAB, merece se ferrar mesmo, porque direito trabalhista não deveria existir no Brasil, né? Então eu vou vestir minhas luvas. Por favor, clique no valeu embaixo e doe R$10, é o seu adicional de periculosidade e insalubridade para o meu vídeo, porque eu vou ter que falar de trabalhista aqui, então tem adicional de insalubridade aqui no Ancapso, né? Então, por favor, deposite imediatamente aí a coisa para mim. Olha só, eu estou usando luvas, vou botar luvas para falar de trabalhista, tá? E depois eu vou falar para vocês por que eu acho que o exame da ordem é um absurdo, não deveria existir esse tipo de coisa. Deixa o mercado decidir, deixa as pessoas advogarem todo mundo, e quem for mau advogado vai acabar sendo eliminado pelo mercado da forma correta, né? Pois bem, essa notícia foi sugerida por Kombi Diesel é lenta, mas aguenta, Viviane e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Tirei a luva. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a prova da segunda ordem da OAB, deixa eu explicar para vocês primeiro como é que funciona a prova da ordem, porque muita gente que assiste o meu canal não é advogado, nunca passou pela prova da ordem, então não sabe como é que funciona, né? A prova da ordem é obrigatória para você ser advogado aqui no Brasil. Eu fiz a prova da ordem, eu passei a prova da ordem. Na primeira vez que eu tentei, passei com a 6, o ponto certinho, 6,01, para não dizer que foi 6. Mas eu tive que passar por isso, né? E todo mundo que advoga no Brasil teve que passar por isso, a não ser quem começou a advogar, se não me engano, a 74. Tem uma data aí para trás aí que não precisava da prova da ordem. Mas enfim, o ponto é o seguinte, a prova da ordem são duas provas, na verdade, a primeira fase e a segunda fase. A primeira fase são questões de múltipla escolha, então é uma prova objetiva, né? São muitas questões, é uma prova muito longa, né, cheia de pegadinhas e coisa e tal, muito chata. É a mesma prova para todo mundo, então você faz aquela prova ali. Se você passar na primeira fase, você vai fazer a segunda fase. A segunda fase é mais complicada. A segunda fase, primeiro que ela divide por tema, então você escolhe uma especialidade do direito que você vai fazer aquela prova. Eu escolhi tributário, né? Lógico, como ANCAP, eu queria brigar contra o Estado se eu fosse fazer direito de verdade, se eu fosse ser advogado de verdade. Acabou que depois eu desisti dessa coisa, é muito Estado para mim. Sinceramente não dá conta não, né? Mas enfim, a segunda prova da ordem, a segunda fase da prova são 5 questões discursivas, então não tem múltipla escolha. Eu não sei se mudou alguma coisa, então, na minha época eram 5 questões discursivas e mais a peça. A peça é o grande desafio, porque você tem que fazer 6 pontos no exame da ordem, na segunda fase. E a peça vale 5 pontos. E se você errar qual que é a peça, qual tipo de resposta que você tem que dar, qual tipo de petição que você tem que fazer naquele processo, né? Se você errar qual é a peça, você leva 0 pontos. Se você leva 0 pontos na peça, você já perdeu, porque você tem que fazer 6 pontos. Perdeu 5, mesmo que você acerte todas as questões discursivas, só vai fazer mais 5 pontos, então não tem jeito, né? Então a peça é fundamental. E aí o que aconteceu nesse 43º exame da ordem, que aconteceu, a segunda fase foi no dia 15 de junho, agora recentemente. Teve essa questão aqui, ó, tá aqui, ó. Essa é a questão do 43º exame de ordem. Então vamos ler a questão aqui para a gente entender. A senhora Celina Macedo procurou o seu escritório como advogado, ou seja, procurou você como advogado, desesperada porque sua aposentadoria no valor de um salário mínimo havia sido totalmente bloqueada naquele dia para pagamento de uma dívida trabalhista de R$150 mil. O gerente do banco, para quem Celina imediatamente ligou, disse que bloqueio ocorreu por ordem do juiz da sei lá qual vara no tal processo aqui.
Com o número do processo, você buscou informações públicas no site do Tribunal do Trabalho e verificou que a ação foi proposta contra você logo após a confirmação do bloqueio da aposentadoria no valor muito inferior ao débito. A exequente Ana Lucena requereu a penhora do imóvel em que a Celina mora. Porque, você sabe, né? Dívida trabalhista, você pode penhorar o imóvel, o único imóvel da pessoa. Isso é um absurdo. Já consta despacho com deferimento e determinação para expedição de mandato de penhora e avaliação que deixou Celina ainda mais apreensiva, pois é o único bem que possui, deixado por herança, e pipipi, popopola, mora com 5 filhos menores e coisa e tal. Olha que coisa, isso aqui já quebrou a perna do pessoal que faz trabalhista todo, né? Porque é uma peça para defender o patrão. Trabalhista não é sobre defender o patrão. Trabalhista é o patrão que se foda. Trabalhista é sobre defender o empregado, né? Esse aqui já quebrou o pessoal do trabalhista todo, né? Aqui. Na mais otimista das hipóteses, o modesto imóvel vale R$35 mil, sem o valor da aposentadoria, o único rendimento familiar. Ela falou que a família passará por dificuldades, eu não sei o que lá. E aí diz que o processo correu à revelia porque não encontraram o endereço dela, sendo que ela morava no imóvel. Como é que eles penhoraram o imóvel? Eles tinham o endereço dela, né? Mas não citaram ela corretamente, né? E, no final das contas, você como advogado, o que você tem que fazer nesse caso? Qual que é a peça que você faz nesse caso, né? E aí isso pegou o pessoal, por quê? Porque segundo o gabarito, tá aqui o gabarito que a própria OAB colocou, a peça correta seria uma exceção de pré-executividade. O que é uma exceção de pré-executividade? É uma peça em que você tenta arguir contra uma execução. O que é execução? Você já perdeu a ação, já perdeu, ela já perdeu a ação, ela tem que pagar, agora não tem mais o que discutir, tem que pagar o que tá definido na ação, né? Só que, claramente, foi uma ação injusta, então essa exceção é justamente nessa situação, com temas de direito público que você pode arguir, no caso, a nulidade do processo porque não houve a citação adequada, e daí ela poderia fazer esse tipo de coisa, né? Então, assim, essa seria a peça adequada nisso daqui. As outras, você tem uma série de outras peças, você poderia colocar embargos da execução, um monte de coisa que você poderia propor, mas todas essas outras peças, na fase de execução, primeiro você tem que pagar, aí depois você recorre. Entendeu o problema? Ela não tinha como pagar, porque ela é uma pessoa pobre, ela não tem dinheiro, né? O caso foi, a moça parece que trabalhou para ela mesma aqui, ó. A pessoa que entrou com a ação, uma tal de Ana Lucena, que chegou a trabalhar para ela em algum momento, mas depois sumiu, nunca mais apareceu no trabalho e ela não sabia que a pessoa tinha entrado na justiça contra ela. Infelizmente, isso é muito comum, é o que eu falo para vocês. Patrão é tudo filho da puta, é verdade. O pessoal fala, mas Peter, você fala como se o patrão não fosse filho da puta, se o patrão não quisesse sacanear. Todo patrão é filho da puta e quer sacanear o empregado. Mas sabe o que acontece? Os empregados também é tudo filho da puta também. Só tem filho da puta no mundo, meu amigo. Não tem ninguém aqui. Tirando você que não é filho da puta, eu tenho certeza que a sua mãe é uma pessoa muito honrada. Tirando você, o resto, todo mundo é filho da puta no mundo, cara. Olha, agradeça muito a papai e mamãe que você tem aí, que são as pessoas que são amigas com você, que vão gostar de você, que vão fazer coisas boas por você. Fora papai e mamãe, amigo, todo mundo é filho da puta com todo mundo no mundo, né? Então por isso que eu acho um absurdo a Justiça do Trabalho taxar o empregado como hipossuficiente. Isso não é justiça, isso não faz sentido. O empregado pode ser hipossuficiente, pode ser o que for, mas ele é o filho da puta do mesmo jeito, igual o patrão. Então, no final das contas, tem que ser justiça de verdade, tem que analisar os dois lados e ponto, e acabou. Não deveria existir essa coisa de hipossuficiência. Aliás, não só na Justiça do Trabalho, também no Código de Defesa do Consumidor, também eu critico pra caramba esse negócio, né? Mas enfim. Então, essa seria a peça. E aí, por que quebrou a perna do pessoal nesse exame, né? Porque, de novo, é uma ação do lado do patrão, né? Trabalhista, meu amigo, o pessoal que faz trabalhista quer pegar o lado do empregado, cara. Porque, pô, a Justiça do Trabalho é toda favorecer o empregado e ferrar com o patrão, né? Aí quando pega um caso que o patrão tá errado, né? Ou seja, isso aqui, ou seja, a mulher aqui, supostamente, ela explorou a coitadinha da empregada doméstica dela. E a empregada doméstica dela, que tadinha, foi explorada pelo proletariado, né? A mais-valia e não sei o que lá, entrou na justiça e tá ferrando uma velhinha. Isso acontece todos os dias na Justiça do Trabalho. Todos os dias tem gente sendo sacaneada por empregado, por pessoa que contratou e de boa fé e coisa e tal. E, de novo, eu não sei se ela, de repente ela sacaneou a mulher mesmo, mandou a mulher embora mesmo e coisa e tal, mas daí a tirar a casa da mulher, tirar o rendimento da mulher, penhorar a aposentadoria da mulher, pô, é um absurdo esse tipo de coisa. Mas isso é a Justiça do Trabalho, é isso.
essa insanidade sem nenhum sentido, que não é justiça. Se você tem uma justiça que privilegia um lado e a Justiça do Trabalho taxativamente fala que é para ajudar o empregado, então não é justiça, isso não é direito, isso não é justiça. Por isso que eu usei a luva aqui para lidar com essa nojeira que é a Justiça do Trabalho, né? Enfim, o pessoal reclamou pra caramba. Por quê? Porque é uma peça do lado do patrão, pô. Pegou todo mundo no contrapé, meu amigo. Não, porque quando o trabalhador, tadinho, não sei o que ela... Bom, agora, de fato, existem algumas críticas a essa peça aqui, tá? Por quê? Porque é uma peça muito incomum, tá? É muito raro isso ser aceito na justiça trabalhista, né? Aí ele explica aqui o que tem que ter, tem que requerer a gratuidade de justiça, porque a moça é pobre, né? A patroa é pobre, e isso acontece pra caramba na justiça do trabalho. Aliás, acontece muito da patroa ser mais pobre que a empregada, tá? Acontece muito isso. Sabemos que nesse incidente são admitidas apenas matérias de ordem pública, deverá requerer a nulidade de todo o processo, porque foi nula ou inexistente a citação e coisa e tal. Bom, faz aqui o roteiro da coisa, né? O pessoal reclamou pra caramba, por quê? Porque essa peça aqui, a exceção de pré-executividade, ela não tem embasamento em lei, não tem um artigo específico de um código, seja da CLT, seja do Código de Processo Civil, seja de que seja, não tem nada que embase essa matéria aqui, né? E aí, o que o pessoal estava reclamando? Porque nos exames da ordem, pelo edital, eles falam que você tem que embasar, você tem que dizer qual é o tipo da peça, né? Quando você responde essa peça, você tem que dizer qual é o tipo da peça e qual o artigo que embasa essa peça. Então, repara que no próprio gabarito que eles colocam aqui, ó, o examinado deverá formular uma peça no formato de execução de pré-executividade e tal, mas não fala com base em qual artigo, porque não tem. Essa peça é uma construção jurisprudencial. Eu já expliquei aqui em outros vídeos, né, que a questão do direito do civil law e common law, né, direito civil e direito comum, né, que o direito comum ele é mais próximo do direito natural, do entendimento natural, que é o entendimento do anarcocapitalismo e coisa e tal, e que ele é baseado em jurisprudência. Mas quando eu expliquei isso para vocês aqui no canal, eu expliquei que nenhum dos sistemas é 100% isento, ou seja, no direito civil, aqui na civil law aqui do Brasil, você tem alguns entendimentos jurisprudenciais. Da mesma forma, na common law lá dos Estados Unidos, você tem leis também, tem lei que o Trump faz lá, o Trump escreve lei lá, as ordens executivas dele lá. Então, nos dois casos, você tem uma mistura de códigos civis e entendimento jurisprudencial, né? O que acontece, o que define digamos, a maioria, né? A preponderância, ou a força de cada uma dessas normas legais que você tem. E aí que é a grande coisa. Por quê? Porque o edital da OAB fala que a peça tem que dar o embasamento legal da peça. E o embasamento legal não tem uma lei para isso. Agora, você pode entender que esse embasamento legal é jurisprudencial, né? Ou seja, não está na lei, mas não tem problema, não deixa. A jurisprudência é uma fonte de lei, é também uma coisa que você considera na hora de fazer uma peça, né? Então, eu sinceramente não sei. O pessoal está reclamando muito, está dizendo que está errado isso daqui. Eu não sou advogado de trabalho, nunca mexi com trabalhista, só fui vítima de trabalhista. Só me processaram. Eu nunca processei ninguém em trabalhista. Então, não confesso para vocês que eu nunca gostei de direito do trabalho. Vocês sabem por quê, eu sempre expliquei aqui por quê. Então, eu não entendo muito disso daqui. Mas o meu entendimento aqui é que essa peça pegou o pessoal de surpresa, sabe por quê? Porque é uma peça favorável ao patrão. Os caras tiveram que defender o patrão. Não pode defender o patrão. A gente tem que defender o empregado. Bom, enfim, vão estar fazendo, eu estou chorando aqui, parece que a OAB já voltou atrás. Bom, aí eles aceitaram uma outra peça também. Eles aceitaram também o agravo de petição. Agravo de petição também seria aceito como essa outra peça que seria possível, né? Por quê? Porque eles falam aqui, ó, que isso tem amparo sim na legislação vigente. O incidente processual tem previsão legal na conjugação dos artigos 518, 525, parágrafo 11, 803 do parágrafo único, junto com o artigo 15 e 769 da CLT. Eles fizeram uma lambrecada aqui. Tanto que o padrão de resposta não fala nenhum desses artigos aqui. Então, ok, beleza. Deram um jeito de sair pela tangente. Esse pessoal juspositivista fala, caramba, tem embasamento legal na jurisprudência. Jurisprudência é fonte de lei também, pô. Não tem esse negócio, não.
Agora, após a análise, os signatários da presente nota comunicam a aceitação também do agravo de petição previsto no artigo 897-A da CLT, como resposta ao problema proposto. Né? Então, estão dizendo que aceitaria uma outra peça também como válida nessa... Porque lembra, se você errar a peça, não interessa se você fez a peça certinha. Se você errou qual é a peça a ser colocada ali, nota 0, tu está reprovado, né? Então, eles estão aceitando essa outra peça também nesse caso, né? E de novo, ok, todo exame da ordem tem muita reclamação e coisa e tal. Eu acho que o que pegou o pessoal de surpresa foi ter que defender o patrão nessa história aqui. Agora, outra coisa que eu acho também é que eu acho uma besteira esse negócio de prova da OAB, cara. Sinceramente, eu não consigo entender esse tipo de coisa. Tinha que ser igual é na área de informática, na área de programação dos computadores. Todo mundo pode ser programador. Eu cansei de trabalhar com gente que formou em biologia, farmácia, não sei o que lá, formou em outras áreas que não tem nada a ver com ciência da computação, mas o cara sabe programar. Se o cara sabe programar, você vai lá e faz e pronto, não interessa. Aí você tem exames de certificação, é verdade. Você tem o exame da Microsoft, tem o exame da Sun, o exame de Java, não sei o que lá. Tem um monte de exames de certificação que você faz. Quando alguém vai te contratar, ele busca as qualificações que você tem, ele vê quais são os exames que você fez, que você passou e coisa e tal, e te contrata ou não com base nisso, né? Mas eu também cansei de trabalhar com gente que não tinha nenhum exame, nenhuma certificação de nada, mas sabia programar bem, e aí, qual o problema, meu amigo? Se está fazendo a coisa direito, qual é o problema, né? Eu acho uma ilusão dizer que o exame da ordem refina a advocacia no Brasil. Eu conheço um monte de gente que passou no exame da ordem que são porteiras completas, né? Não sabe nada, não entende nada. E também conheço pessoas que são inteligentes e não passaram no exame da ordem, porque como eu falei para vocês, a capacidade, o exame da ordem mede apenas a sua capacidade de passar no exame da ordem. Não mede o quanto você realmente é um bom advogado, não. Aliás, isso é verdadeiro para praticamente todos os testes que tem, né? Então, eu acho uma besteira isso. Eu acho que o mercado deveria ser aberto e deixar o mercado se autorregular. Muito melhor do que ter uma entidade como a OAB para dizer quem é bom advogado e quem não é, né?